Olá, a palavra comunhão, que a gente vê tantas vezes na palavra de Deus, né, na Bíblia, ela traz desafios. Nem sempre é tão simples como se imagina. Comunhão, ela pode ser muito distorcida. Comunhão não é pertencer a um grupinho, a uma panelinha de amiguinhos preferenciais. Embora a gente tenha direito a isso, né, de ter amigos, de ter os melhores amigos, de ter as pessoas com quem a gente convive mais, comunhão ela vai muito além disso. Mas comunhão, será que ela também pode ser totalmente irrestrita? Ela não tem limites, ela não tem nenhum tipo de restrição? Bom, a gente sabe que na igreja, a igreja que Jesus estabeleceu aqui na Terra, ela teve como construtores iniciais ali os apóstolos. E os apóstolos se empenharam pela unidade, a verdadeira unidade e, portanto, a verdadeira comunhão. Eles trabalharam arduamente nesse sentido, para que a igreja nascesse, se estabelecesse com essas bases sólidas, compreendendo, praticando a comunhão correta, sob orientação deles. E o apóstolo Paulo, certamente ele se destaca nesse sentido. Nós estamos aqui no finalzinho, caminhando para o finalzinho da carta que Paulo escreveu aos Romanos, e a gente tem aqui a notícia de que ele desejava ir até Roma, visitar aqueles irmãos. Aquela igreja não era uma igreja que ele conhecia, embora conhecesse pessoas que estavam ali. Ele não conhecia aquela congregação, vamos chamar assim. E ele tinha o planejamento de ir até lá quando ele fosse para a Hispânia, né? Aquela província, na verdade era a Península Ibérica, que os romanos dominavam, ou seja, o Império Romano se estendia até lá, era o limite oeste, o limite ocidental do Império Romano, e Paulo pretendia realmente passar por ali. No entanto, ele tem tarefas a desempenhar, ele tem responsabilidades a cumprir. Ele fala que ele tem que ir para Jerusalém. Antes disso, de Jerusalém, ele pretendia então empreender essa grande viagem até os limites ocidentais do Império Romano. E é nessa viagem, em relação a essa viagem, que Paulo vai tratar com grande responsabilidade desse assunto de unidade. Tem questões em jogo, tem coisas em jogo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso então na passagem de hoje. Nós estamos finalizando o capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos e vamos ler, portanto, do versículo 25 ao 33. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso e de fato são devedores a eles, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Então, essa comunhão comprovada, a
comunhão é comprovada, e Paulo estava empenhado em amarrar essas questões, né? Amarrar a comunhão com com todas as suas implicações ali dentro dessa vastidão que agora era a igreja cristã, a igreja que nascia, que florescia, estava espalhada ali pelo império até pontos ali realmente distantes de onde tudo começou, ou seja, lá de Jerusalém, e agora ele vai trabalhar nesse sentido. É importante a gente perceber nesse texto que a comunhão é comprovada por meio ou em meio às necessidades. Paulo fala aqui que ele estava indo para Jerusalém levando uma oferta colhida na Acaia e na Macedônia. A Acaia corresponde ali ao território ocupado pela Grécia. Os romanos denominaram, né, ali a província, né, toda ali aquele território como Acaia. Macedônia está um pouco ali digamos, noroeste, ou seja, já começando a entrar mais ali um pouquinho para o continente mesmo, para a área continental da Europa, pertinho ali da região antiga Iugoslávia, né? Depois Croácia, toda aquela região ali, para a gente ter uma ideia, onde hoje, inclusive, a gente tem o resgate desse nome Macedônia, né? Onde ficava Filipos, por exemplo, a primeira igreja ocidental, vamos dizer assim, a primeira igreja europeia, da onde então depois Paulo foi descendo descendo no mapa, né, bem entendido, ali para as outras regiões. Bom, enfim, essas igrejas a gente sabe que são predominantemente de não israelitas. Havia israelitas, sim, mas não eram a maioria são gentios. Isso é muito importante em todo esse trecho aqui, a gente perceber essa questão. São igrejas basicamente formadas por não israelitas que agora estão olhando para necessidades que os seus irmãos cristãos lá da Judéia, das cercanias ali de Jerusalém, estão olhando para as necessidades materiais que esses irmãos estão passando. Há necessidades urgentes ali, necessidades reais, havia realmente carência, e somente os próprios israelitas da igreja, que eram mais abastados, digamos assim, não estavam conseguindo ajudar os seus irmãos suficientemente. E Paulo, sabendo disso, então ele promove essa coleta, ele se encarrega pessoalmente disso, então ele tem como projeto, então, como responsabilidade que ele assume, pegar essas ofertas. Ele, segundo a gente vê em algumas de suas cartas, essas coletas tiveram uma certa substância, elas foram recolhidos valores ali importantes, consideráveis, e Paulo agora ele sabe que ele tem essa determinação de ir para Jerusalém e levar essas ofertas. Ele fala que apesar de digamos, uma dívida que os gentios tinham para com os israelitas, eles fizeram essas ofertas com amor e com fé, com a verdadeira comunhão sendo comprovada aqui. O que realmente está em jogo? O que está em jogo é que, de fato, Paulo tem razão. Os gentios só receberam o evangelho porque o Messias que veio entre os judeus, o Messias judeu, o Messias israelita, veio a esse mundo e deu a sua vida não só pelos israelitas, mas também pelos gentios. O evangelho nasceu entre israelitas. Os apóstolos, todos eles eram israelitas. Paulo, um israelita. Paulo saiu lá do meio do seu povo, do meio do território, da cultura, de tudo aquilo que envolvia o povo israelita, e foi pregar o evangelho a povos distantes, a povos que tinham todos aqueles costumes, todas essas coisas que a gente já abordou aqui. A gente vê isso de forma muito bem explicada no livro de Atos, né?
que tem esse caráter histórico, narrativo. Bem, então o fato é que esses gentios agora, eles têm essa gratidão, mas eles não fazem isso como uma mera obrigação. Seria estranho ao espírito da comunhão, espírito de cooperação real, simplesmente nós devemos para eles. Paulo usa aqui uma questão muito interessante. O que ele explica é que eles receberam coisas espirituais, então em nada seria estranho eles darem coisas materiais. Claro, eles poderiam dar coisas espirituais, só que nesse momento a verdadeira ajuda, o que estava sendo necessário, o que o pessoal estava precisando lá na Judéia, era essa ajuda material, e eles estão fazendo isso e fizeram isso voluntariamente, fizeram isso de todo o seu coração, com o desejo de ajudar e ajudar pessoas que eles consideravam como verdadeiros irmãos em Cristo. Isso é importante. Além disso, a gente vê que o empenho de Paulo, ele é aqui o portador das ofertas, e ele usa uma linguagem aqui no texto, ele fala aqui de algo como um selo. Algumas versões desconsideram um pouquinho, né? Algumas versões falam em consignar, ele estava consignando essas ofertas. Mas os termos que Paulo empregou ali no original são muito importantes quando foi escrita a carta. Ele fala de algo como um selo. O que era um selo? Um selo, ele era usado nas transações comerciais. É uma linguagem de comércio aqui, basicamente. Quando que uma mercadoria era selada, por exemplo? Quando um comprador ou um emissário de um comprador, um representante legal dele, ia lá e escolhia, digamos que ele foi até um país vizinho, um país não tão vizinho, enfim, foi lá, comprou um lote de madeiras ou de coisas assim, e ele disse, olha, eu quero esse lote aqui. E para que esse lote chegasse exatamente de acordo com aquilo que foi escolhido, de acordo com o que foi comprado, né? Era colocado um selo que era do proprietário, no caso. Quando o proprietário recebia essa mercadoria, ele olhava para aquele selo e sabia que era exatamente aquela mercadoria que havia sido separada para ele, ou por ele, ou por algum representante. Paulo está usando essa linguagem aqui para demonstrar que ele é como esse representante. Ele se encarregou pessoalmente, ele tomou para si essa responsabilidade de transportar, coletar, transportar, levar até o seu destino, levar até Jerusalém. O intuito dele era que chegasse às mãos dos líderes lá em Jerusalém. Ele tinha um intuito muito claro na sua mente, que tudo chegasse lá conforme foi entregue para ele. Mas veja, aqui não é só a questão de idoneidade, de ética, de questão de valores, de anotar lá num lugar qualquer, olha, recebi tanto, estou entregando tanto, né? Ter uma assinatura, ter uma comprovação daquele valor. É claro que essas questões são sérias e eu acredito que Paulo cuidou disso. Mas o mais importante aqui é ele como emissário, ele como essa pessoa que está levando as ofertas dos gentios. Lembremos da passagem anterior, quando Paulo ele se refere aos próprios gentios como uma oferta. Eles são uma oferta para Deus, no caso, né? As vidas deles, vidas que foram alcançadas pelo Evangelho. E era muito importante que o pessoal lá em Jerusalém entendesse claramente que não havia qualquer diferenciação. Aqueles gentios eram irmãos oferecendo aquilo que eles tinham para ajudar o pessoal da Judéia. E ele se coloca aqui como alguém, não é bem um intermediário, né, mas um representante ali, agindo para que houvesse essa unidade, para que tudo acontecesse dentro de um espírito de corpo. Isso Paulo se empenhou, nisso estava o seu empenho. Bom, quando a gente fala hoje em questões de ajudas, de contribuições e coisas desse tipo, nós sofremos por causa das distorções
que acontecem há séculos, né? De um lado, você tem o chamado assistencialismo. O assistencialismo, muitas vezes, se não na maioria das vezes, ele é baseado em boas obras, é baseado em obras, digamos assim, né? Corrigindo, né? É baseado em obras, ou seja, eu ajudo para que eu ganhe bônus, para que eu ganhe pontos, eu ajudo porque coitadinho, eu ajudo e ajudo indiscriminadamente. Isso é o assistencialismo. O assistencialismo às vezes acaba criando pessoas dependentes, dependentes do Estado, dependentes das instituições, mas isso é uma outra questão, não cabe a gente avançar muito sobre isso. Por outro lado, a gente tem também o oposto disso, ou seja, as pessoas que simplesmente elas baseiam toda uma estrutura, todo um discurso que seduz as pessoas e que convence as pessoas de que elas devem, precisam, têm que contribuir, ou porque é uma barganha com Deus para ganhar coisas de Deus, ou porque vai ser amaldiçoada se não contribuir, e coisas desse tipo. E, na verdade, esses recursos acabam indo para a mão de um grupo de líderes. Alguns desses estão aí, é fácil da gente identificá-los. Eles andam por aí de jatinhos, eles têm fazendas, eles têm grupos de empresas por aí. Outros não são tão tubarões, né? Não são tão grandes, mas dão lá suas beliscadas e vivem de maneira bastante confortável, acima da média das pessoas, sem se preocupar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é correto. Por outro lado, a gente tem também o individualismo que leva as pessoas, às vezes por causa dessas distorções, a fugir de tudo isso, vive a sua vida, não se preocupa com nada, o que está acontecendo à sua volta. Paulo procurou trabalhar nesse sentido, trabalhou com o pessoal ali para que essas coisas não estivessem acontecendo na igreja. A comunhão ela é comprovada, sim, em meio às necessidades, mas ela é comprovada também em meio às lutas, porque Paulo aqui ele descreve algumas dessas questões que estão envolvidas. Veja aqui o versículo 29, ele diz: quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ou seja, ele cumprindo o seu papel, ele sabia que ele estava fazendo uma viagem correta. As viagens de Paulo não eram viagens de lazer, para conhecer os lugares, tirar foto, tirar selfie, coisas desse tipo, né? Dar desculpa que está indo lá fazer um trabalho para, na verdade, fazer turismo e depois aparecer por aí como um viajante. Paulo tinha objetivos realmente espirituais, ele queria cumprir com o seu papel. Versículo 30, recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, por essa comunhão, em nome dessa vida em Cristo, essa vida no Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes na Judéia. A primeira luta que Paulo menciona aqui é a luta em relação aos descrentes na Judéia, ou seja, os israelitas que rejeitavam o evangelho, rejeitavam Paulo como um grande inimigo do judaísmo. Eles diziam que Paulo era inimigo do templo, era inimigo da lei de Moisés, era inimigo de tudo que havia sido estabelecido, e o perseguiam onde quer que ele ia. E ele sabia que ele chegando em Jerusalém haveria problemas, como de fato houve. Na verdade, quem o livrou ali foram os romanos, né? Os romanos acabaram capturando Paulo, mas resguardando ao mesmo tempo. Tem todo um contexto ali, mas o fato é que Paulo, sim, iria sofrer essa perseguição. É uma luta na qual ele está envolvido. Mas outra luta que ele menciona aqui no versículo 30 é que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Os santos aqui são os justificados pela fé em Jesus. Esse é o conceito de santo aqui no Novo Testamento. Mas
ele diz, olha, que aquelas pessoas da Judéia, os irmãos lá da Judéia, principalmente, ele não está dizendo especificamente aqui, mas principalmente os líderes, aqueles antigos que já estavam ali antes que Paulo se convertesse, aqueles que inclusive foram discípulos diretos de Jesus, e todos os discípulos deles, né, que estavam ali e que ainda caminhavam aprendendo a lidar com a questão de que pessoas lá do outro lado, pessoas que vinham do paganismo, pudessem realmente crer no mesmo Deus que eles, tivessem a mesma fé. Eles ainda estavam num processo de entender isso de forma completa. Então Paulo queria que, além de ele ser livre, né, dessas perseguições, que Deus o ajudasse, não porque ele tinha medo das perseguições, ele demonstra que não tem medo, ele sempre foi muito destemido em relação a isso, mas porque ele queria cumprir a sua tarefa. Ele diz que, além disso, ele queria que aquela oferta, tudo aquilo que estava sendo ali levado para o pessoal fosse aceito com esse selo, né, com essa forma como ele estava desempenhando ali, representativa, fosse aceito da forma correta. Ou seja, não é apenas assim, nós aceitamos esses recursos, mas aceitamos as pessoas. Nós entendemos aqui na Judéia que isso vem de irmãos verdadeiros, vem de pessoas que são como nós na fé em Cristo, são pessoas que partilham de tudo que é mais precioso que nós temos. Sim, nós recebemos isso de coração, recebemos isso de boa vontade, aceitando as pessoas, aceitando a forma como isso está sendo trazido. E recebemos isso como algo de Deus, algo movido por Deus. Então Paulo queria isso, ele não queria só chegar lá e entregar uma oferta. Ele queria que a unidade do corpo de Cristo fosse perfeitamente compreendida, para que não houvesse jamais, naquele tempo, no tempo em que a igreja estava sendo estabelecida, não houvesse duas igrejas, uma igreja de israelitas e uma igreja de gentios. Isso não poderia acontecer, porque Deus derrubou essa barreira, Deus rompeu isso e tornou esses povos diferentes em um povo, agora sob o manto, né, da igreja de Jesus Cristo, do Espírito, como ele coloca aqui. Agora, essa comunhão na luta, Paulo não está pedindo para os romanos, olha, eu preciso de mais recursos financeiros, eu preciso de mais um companheiro de viagem aqui, eu preciso que vocês me mandem isso, me mandem aquilo. O que ele pede é para que eles orem por ele, se unam a ele nessa luta em oração. Portanto, a gente vê aqui claramente que a oração é uma forma de se unir, é uma forma de comunhão. Muitas vezes nós pensamos que somente recursos materiais podem ajudar, mas o apoio a um trabalho sério, apoio a projetos sérios, apoio a ministérios sérios, havendo ou não grandes necessidades, o apoio dizendo, olha, eu estou contigo, estou com você, isso eu encaro como algo de Deus realmente, eu estou aqui orando por você, não precisa nem dizer, na verdade, orar simplesmente por aquilo que é sério, isso já é tão importante. Paulo, ele diz, olha, e assim que tudo tiver transcorrido dessa forma, claro que Paulo planejou, ele nunca disse vai ser desse jeito, ele sempre colocou as coisas na dependência de Deus, e de fato ele não foi para Roma da forma como ele havia pensado, como ele havia planejado, como a gente já comentou, mas ele acabou indo para Roma sim, e o desejo dele era que ele pudesse desfrutar de um tempo com eles, do convívio com eles, da comunhão com eles, e depois então, apoiado por eles, ele partir rumo à Hispânia, ou seja, a Península Ibérica. Claro, claro que tudo isso pode ter ou não acontecido depois, a questão da Espanha é uma questão discutível, como a gente também já falou aqui. A cooperação, nesse sentido, ela pode falhar.
ela pode falhar por falta de apoio a projetos que são legítimos, a projetos que realmente estão de acordo com o Evangelho, projetos sérios. E a cooperação ela pode falhar nesse sentido, sim. E eu estou falando aqui de cooperação, no sentido de oração, no sentido de apoio, no sentido de dizer estamos juntos nisso. Por outro lado, essa cooperação ela pode falhar porque ela se desloca muitas vezes para projetos duvidosos, para dizer o mínimo. Essas distorções trazem alguma confusão e essas questões acabam atrapalhando, têm atrapalhado, embora a gente tenha grandes exemplos na história de missões, etc. O que é indiscutível aqui é o empenho do apóstolo Paulo por essa unidade, seja por meio das necessidades, seja por meio das lutas, tantas coisas enfrentadas, mas a maior luta aqui que a gente vê, maior empenho dele pela unidade, esse é o grande desafio que nós vemos nesse texto. Sejamos participantes ativos no suprimento das necessidades dentro do corpo de Cristo. O que a gente vê aqui nesse texto é um desafio a isso. Mas isso precisa ser feito com discernimento, evitando desvios de finalidade, para que essa cooperação, para que esse suprimento, ele seja de fato um elo, ou melhor, fortaleça os elos de unidade, sirva para fortalecer elos de unidade. É preciso consciência, é preciso que haja ensino sólido sobre isso. Parar com essa ideia de extremos, né? O assistencialismo, por outro lado, essa ênfase demais em contribuição, tudo se fala de dinheiro, é preciso equilíbrio, é preciso cuidado com essas questões para que haja algo saudável, mas tendo em vista sempre a unidade, que é o que a gente vê principalmente aqui neste texto. E ser também, outro desafio claro aqui, é ser um participante ativo nas lutas daqueles que estão empenhados em propagar o Evangelho, em proclamar o Evangelho. O apoio por meio da oração, claro, mas o apoio também demonstrado no convívio, no companheirismo, na verdadeira comunhão, sinalizando que estamos juntos, estamos no mesmo barco, pertencemos ao mesmo corpo. Claro que se você não é alguém justificado por meio da fé em Jesus Cristo, nada disso faz sentido para você. Nem contribuição, nem oração, unidade, nada disso. Então, evidentemente, o que é necessário na sua vida, não só por conta dessas coisas, que são grandes privilégios, mas porque é o principal que precisa acontecer na vida de uma pessoa, é de fato conhecer o Evangelho, receber o Evangelho no seu coração, crendo na salvação por meio de Jesus Cristo e depositando sua fé nele e assim sendo justificado. E aí sim, todas essas coisas e tantas outras passarão a fazer sentido. É claro que eu volto aqui a recomendar as primeiras mensagens lá no início da série para que possa haver uma compreensão. Ali realmente tem conteúdo, eu acredito que suficiente para ver essa compreensão. Então fica aqui mais uma vez o desafio para isso. Não sei se é bem a palavra, mas fica aqui a recomendação para que se faça isso nesse caso. Na próxima semana, nós vamos ver Paulo falando aqui, o último capítulo, né? Paulo falando sobre pessoas, ele vai saudar várias pessoas, ele manda saudações, e nessas saudações, mais do que a gente simplesmente ficar identificando quem é quem ali, é importante nós percebermos como Deus usa pessoas diferentes na sua obra, como seus instrumentos. Isso é muito importante também.
Então, que o texto de hoje seja relevante, benéfico, seja produtivo, tenha aplicações práticas aí na sua vida. E então, nos vemos aqui na próxima semana. Até lá e que Deus te abençoe.